Oi, gente, paz do Senhor. Então, estou aqui para ministrar mais uma aula da classe Campeões da Fé, a lição de número 3, que o título da lição é Conhecendo o Caráter de Jesus. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caráter de Jesus. A gente está esse trimestre estudando sobre o reino de Deus e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. A leitura bíblica em classe está no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Eu não vou ler todo para não tomar muito tempo. Mas eu quero ler aqui a introdução da nossa lição, que diz assim: O olhar de Jesus, o toque de suas mãos, a fala incisiva e a presença marcante influenciaram gerações ao longo da história da humanidade. Muitas pessoas, a partir da convenção, viveram histórias impressionantes, onde um poder de Deus se manifestou de forma tremenda. Contudo, como buscar viver essa realidade em nossos dias? A lição a seguir propõe uma reflexão a respeito do caráter de Cristo, como ele preocupava-se com o próximo e se relacionava com Deus. Vamos buscar essa realidade para as nossas vidas? Tenhamos a mente de Cristo. Aí nós temos lá o tópico 1, o caráter de Jesus e sua missão. O que é o caráter? A gente sabe que o caráter são as qualidades, o modo de ser, de agir do indivíduo ou de um grupo. Então, se nós observarmos o caráter de Jesus, a gente vai ver que em todos os momentos, dos mais difíceis da vida de Jesus, ele conseguiu resolver aquela situação e conseguiu dominar, conseguiu acalmar os ânimos pelo seu caráter. Então é isso que a lição vai nos falar, que nós precisamos a cada dia deixar que o caráter de Jesus, ou melhor, se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos executar no nosso viver diário os caráter de Cristo, né? Então aqui vem, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre alguma situação que aconteceu na história de Jesus aqui e que demonstrou ele, onde que vários exemplos que ele teve um bom caráter. Então, se nós vermos lá em João, capítulo 13, do versículo 1, nós vamos ver que Jesus, ele é amoroso. Essa parte fala de quando Jesus, ele vê que está aproximando o momento da sua morte e ele lava os pés de todos os discípulos, demonstrando ali dando um bom exemplo para eles. E ele era amoroso. Então, se nós vermos também lá em Mateus, no capítulo 9, a gente vai ver, 9, versículo 4, a gente vai ver que Jesus, ele tinha um caráter observador e conhecedor dos corações. Quando Jesus, ele fala com aquele paralítico, perdoados são os seus pecados,
Então os fariseus começam a blasfemar no seu coração porque que Jesus estava dizendo aquilo. Então Jesus ele conhece o coração daqueles homens. Entendeu? No coração daqueles homens eles questionam por que Jesus estava fazendo aquilo, né? Mas Jesus ele sabia do que ele estava fazendo. Então aí é esse exemplo. E Jesus ele também era manso. Jesus era manso. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, ele fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, esse caráter que nós precisamos ter de Cristo, desenvolver nas nossas vidas. Ser manso, porque às vezes na nossa caminhada acontece de alguns momentos a gente exceder demais, a gente querer se impor em algumas situações por a gente estar certa e às vezes a gente demonstra um outro tipo de postura diante de pessoas, de situações. Mas Jesus aqui, ele fala que ele é manso. Então nós precisamos ser mansos. E também Jesus ele era movido de compaixão, que Jesus ele quando ele olha para a multidão que vem até ele fala realmente a seara é grande, né? E ele tem compaixão daquela multidão, porque aquele povo estava andando desgarrado como ovelha que não tem pastor, e Jesus se entristece porque ele vê o coração de multidões. Então, e mais, o caráter, Jesus era sábio, ele era zeloso, ele era sensível, ele tinha um caráter humilde, um caráter misericordioso, obediente, justo e puro. Então, e Jesus ele olhava a multidão, as pessoas como prioridade para ele. Ele não perdeu o foco. Ele veio em forma de homem, né? Mas ele não perdeu o foco, não perdeu o seu objetivo, que era a sua prioridade, era salvar a humanidade. Jesus também, a Bíblia relata as curas e milagres maravilhosos como a multiplicação dos peixes. Por diversas vezes, o mestre assentou-se na casa de Lázaro, Marta e Maria para as longas conversas. E Jesus ele demonstrou assim a humildade, indo na casa de Marta e Maria. Ele abraçou crianças, desde o maior até o menor. Jesus sempre estava ali alegrando o coração das pessoas com tudo de bom que ele podia oferecer através do seu caráter. Mas ele nunca foi perdido o foco, que é a cruz, que estava logo ali, e ele morreu para nos dar a vida. Ele, além de tudo que acontecia na vida dele, ele nunca perdeu o foco, que era o objetivo, que era a cruz, né? Que ele precisava salvar a humanidade. Quem é o nosso próximo? Uma forma muito comum que Cristo usava para falar com as pessoas era através das parábolas. Então, Jesus ele tem a parábola do bom samaritano, onde Jesus conta essa parábola. E a primeira pergunta dessa parábola é: quem é o nosso próximo? E ali nessa parábola, se a gente ler, a gente vai ver que Jesus demonstra através dessa parábola quem é o nosso próximo. E Jesus também, ele dedicava uma atenção especial a cada pessoa que o buscava. Um impactante exemplo aconteceu com o episódio da mulher de fluxo de sangue. Então, Jesus ele estava indo para a casa de um homem rico, que era Lázaro, e no meio do caminho
a mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus para ser curada. E Jesus, ele poderia ter abandonado aquela mulher, poderia ter virado as costas, porque ele já estava indo para uma missão. Mas não, no percurso do seu caminho, indo na casa de Jairo, mesmo Jairo sendo uma pessoa rica, Jesus foi lá e fez um milagre na casa de Jairo. E essa mulher também, que no longo do seu caminho tocou nas vestes de Jesus, Jesus volta a sua atenção para essa mulher e ela recebe a cura. Então aí a gente vê o caráter de Jesus. E às vezes a gente vê na vida de muitos homens, de muitas pessoas, né, que às vezes se preocupa só mesmo com aparência, preocupa com status, e as pessoas mais favorecidas, mais humildes, ficam sendo desprezadas. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus amou a todo, independente da sua situação. Agora o tópico 3 vem falar pai e filho, uma relação que nos inspira. Então, a gente sabe que a relação entre pais e filhos, ela tem que ser uma relação cordial. E Jesus, ele sempre, na sua trajetória, ele sempre precisou do auxílio do pai para ajudar nas questões. Mesmo ele sendo Deus, ele sempre estava ali pedindo ao Pai orientação, ajuda, orando ao Pai para que o Pai o inspirasse, para que o Pai o ajudasse. Até nos desafios do cotidiano, Jesus em tudo procurava o Pai em oração. Está em Lucas 5, versículo 16. Jesus, ele Cristo relacionou-se com Deus como o seu Pai, orando a ele. Cristo se mostrava servo de Deus. Ele era obediente, ele era submisso, ele reconhecia a sua autoridade, mas ele não desprezava o seu Pai. E tipo assim, aí tá a pergunta, que nós possamos a cada dia nos inspirar no relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Essa é a medida que precisamos almejar em nossa busca constante para com Deus. Orar, depender, amar, obedecer e buscar tal intimidade assim como Cristo fazia. Então, nós jamais podemos se virar a nossa vida sozinhos. Sempre, tudo que nós formos fazer na nossa vida, na nossa caminhada, nós precisamos pedir orientação a Deus para que Deus nos oriente sobre aquela questão, para que a gente seja bem-sucedido. É isso que Deus quer de nós a cada dia. E finalizando, aqui está dizendo, nós temos a mente de Cristo. Então, aquele que tem a mente de Cristo, ele faz as coisas do alto, ele faz as coisas de Deus. Ele desenvolve em si o caráter de Cristo. Nós precisamos fazer tudo da forma que ele fazia. Se tentarmos a partir de nossas próprias forças, nós não conseguiremos. Porém, o apóstolo Paulo nos dá uma importante dica: é preciso ter a mente de Cristo. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos desenvolver o caráter de Cristo em nós. Nós, como cristãos, como sal da terra, como luz do mundo, nós precisamos a cada dia ter a mente de Cristo, ter o caráter de Cristo, resolver as nossas questões da forma que Cristo resolveu, porque a gente vê muitos escândalos no nosso meio e vindo da parte de nós cristãos. Então vocês adolescentes que têm que tem a sua vida já dedicada ao Senhor, procura no meio da sociedade, onde quer que você esteja, em qualquer lugar, desenvolver o caráter de Cristo em você, porque o mundo está de olho em você. Todo mundo
que chega à nossa volta, quando sabe que nós somos cristãos, eles nos olham, ele nos observa. Então, o caráter de Cristo precisa estar em nós. Então, é a lição de hoje, que nós possamos ser como Cristo, manso e desenvolver a cada dia no nosso viver diário o caráter de Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus.